Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elo, arquiteta e urbanista e design de interiores, e hoje a gente vai falar aqui sobre cores neutras para sua casa, para o seu apartamento, para você deixar seu ambiente mais lindo. Eu estava um pouco sumida por aqui, faz mais ou menos 3 meses e meio que eu não apareço, mas por um ótimo motivo. Nesse tempo eu descobri que eu estou grávida, então muitas coisas aconteceram, eu tive que adaptar muitas coisas na minha vida, na minha rotina, e eu vou contar para vocês num outro vídeo isso mais detalhadamente. Mas hoje a gente vai falar então sobre cores neutras, como a gente utilizar, quais as que eu mais especifico nos meus projetos, para a gente poder compartilhar um pouquinho mais de cores com vocês. E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like também para ajudar a impulsionar esse vídeo e chegar para mais pessoas. O lugar onde a gente vive, nossa casa, nosso lar, sempre passa por diversas mudanças. Até mesmo agora, com a pandemia, a gente teve que se adaptar com o nosso estilo de vida de morar, trabalhar no mesmo ambiente. Tudo isso acaba influenciando, né? No decorrer dos anos sempre surgiram novos estilos de decoração, novas tendências de cores, e a gente sempre fica naquela dúvida, qual cor utilizar na minha casa, que tipo de tinta colocar, para qual ambiente, qual estilo, qual cor que eu utilizo. Por isso eu resolvi compartilhar com vocês 4 cores neutras hoje nesse vídeo, que eu mais especifico nos meus projetos. Pra gente começar com uma base neutra, que geralmente é como os apartamentos são entregues, ou que você compra uma base neutra para aplicar em toda a casa e depois fazer uma parede, né, com uma cor mais forte, mais viva. Então, pra gente começar, a gente vai falar sobre cores neutras. Depois a gente vai fazendo outros vídeos falando também de outras cores para trazer um pouco mais de vida, alegria para os ambientes. Como a gente não muda a decoração da nossa casa todos os dias, como a gente muda de roupa, é muito importante a gente escolher uma cor que faça parte da nossa identidade, do nosso estilo e que a gente vai conviver com ela diariamente. Os exemplos de cores que eu vou passar para vocês são da Suvinil, porque aqui na minha região eu encontro muito mais facilidade de especificar as tintas deles. Então eu acabo utilizando muito mais por conta disso, dessa facilidade de mostrar para os clientes, de ter mais opção, né, de loja para os clientes poderem comprar. As duas primeiras são muito utilizadas aqui também na minha cidade, nas cidades vizinhas, principalmente em apartamentos que são entregues pelas construtoras, e os clientes acabam gostando da cor por ela ser neutra, combinar com basicamente tudo, e não alteram tanto, alteram uma parede ou outra, né, onde vai ter um móvel, um papel de parede ou alguma outra cor específica. Então a primeira é o algodão egípcio, que ele é um tom bem clarinho, eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem, e ele vai dessa paleta de cores do marrom, do nude, então ele tem essa base do marrom. Quando a gente vai escolher uma tinta, é muito importante a gente entender qual é a base dela. E para isso você pode perguntar para o profissional que está fazendo para você, ou talvez na loja que você vai comprar, qual é a base que tem nessa tinta, para você saber, ela aplicando na parede, para que tom ela vai puxar mais. Então o algodão egípcio é uma cor neutra, bem clarinha, que não tem erro e que fica muito linda. A segunda cor é o broto de feijão. É uma cor linda que você pode pintar a sua casa, o apartamento inteiro, todas as paredes, que vai combinar com praticamente tudo, desde cores de MDF, cores de decoração. E ele também tem essa base do marrom e ele é um pouquinho mais forte que o algodão egípcio. A tonalidade dos dois é um pouquinho diferente, mas bem próxima. Você pode até compor o algodão egípcio com o broto de feijão, que eles vão se complementar. Só que ele tem um pouquinho mais de marrom na composição dele, então ele fica uma corzinha um pouco mais forte do que o algodão egípcio. Então se você não quer o algodão egípcio, por ele acabar puxando um pouquinho para o tom do bege, o broto de feijão é uma ótima escolha. Mas se você é aquela pessoa que gosta um pouco mais de tons de cinza, a gente também tem ótimas opções que fogem então dessa escala da base do marrom e vai para a base do cinza. Então nessa tinta, na pigmentação dela, a gente vai ter uma base mais cinza do que marrom. E a primeira que eu vou passar para vocês é o cinza urbano, que é uma das minhas cores preferidas de cinza, um dos tons que eu mais gosto. Desde o nome dele, eu acho que traz essa questão urbana para dentro do ambiente. Eu que gosto de trabalhar bastante com conceito nos meus projetos, então acho que tudo acaba se complementando. E é esse tom que tem aqui em cima. Aqui a gente tem um verde, o pinheiro, e aqui em cima o cinza urbano. Então ele não é um cinza escuro, ele é um cinza bem clarinho e que você pode compor desde
com cores neutras, como também com cores mais vivas, como o verde. Outra cor bem próxima do cinza urbano, que também eu já especifiquei nos meus projetos, é o prata, que também é um tom de cinza claro. Ele tem uma pigmentação um pouco mais pro cinza grafite, ele é diferente do cinza urbano. Então o cinza urbano eu ainda gosto de compor às vezes com um MDF que vai para os tons de marrom, já o prata eu gosto mais de compor com tons de cinza mesmo na decoração, branco, uma madeira que tenha veios de cinza, porque eu acho que a base dele é um pouco mais cinza, assim, quando você olha você consegue identificar essa diferença do cinza urbano pro prata. Então são dois tons de cinza que você pode ver, pegar, fazer o teste de cor na sua casa, ver qual dos dois você vai gostar mais e que com certeza vai ficar super legal para você estar aplicando e fazendo a composição dos seus ambientes. Muitas pessoas gostam de utilizar o branco, porque acham que realmente vai ser a cor neutra que não tem erro. E eu não ia falar sobre ela hoje aqui no vídeo, mas vou colocar como uma dica extra, porque recentemente eu utilizei em um projeto que é o papel jornal. Nesse projeto a gente não queria utilizar a cor branco e também a gente não queria utilizar um tom de cinza dos que eu falei pra vocês, porque queria o mais próximo possível do branco. Então a gente viu ali várias opções e resolvemos testar o papel jornal. Quando ele está em toda a parede aplicado, você diz que ele é um branco, mas se você colocar do lado do branco, você vai ver que não é, ele é diferente, então é uma cor coringa, para você que tem um pouquinho de medo ainda de arriscar talvez o cinza, ou esses tons mais de marrom, é uma ótima opção, porque ele é bem clarinho, pouca diferença do branco, mas ao mesmo tempo faz toda a diferença você utilizar ele no lugar do branco. E até ali na escala dele, na paleta do catálogo da Souvenir, tem outros que é o papel cochê, o papel crepom, que você pode ver ali as diferenças de tonalidades e acabar vendo qual que você gosta mais e aplica na sua casa. Aqui, como eu expliquei pra vocês, olhem, aqui a gente tem a cor prata e o cinza urbano, que são bem próximos, como eu disse, os tons deles. E a escala dele, a base dele vem do cinza, da cor mais escura, diferente do broto de feijão e do algodão egípcio, que eles vêm desse tom mais de marrom e desse bege clarinho. Então, por isso dá bastante diferença quando a gente bota o broto de feijão e o cinza urbano junto, porque a base deles muda. Já o papel jornal, ele tem essa base de branco, um cinza bem clarinho. Então, por isso que ele fica com uma cor bem neutra e aplicando ele na parede, ele fica praticamente um branco. Uma outra dica que eu quero passar para vocês e que é muito importante é sobre a iluminação, que ela faz muita diferença no resultado de quando você aplica a tinta na parede e às vezes vai dar um pouco de diferença do que ela tá aqui no catálogo. E por isso eu sempre indico fazer o teste de cor, comprar uma amostra pequena e fazer o teste de cor na sua casa para você testar com a sua iluminação natural, artificial e ver como ela fica, que pode ter modificação. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acredito que vai dar pra gente ver a diferença. Aqui a gente tem o papel jornal, o algodão egípcio, o broto de feijão, o cinza urbano e o prata e todas as outras cores, né, da escala deles. E eu vou ligar aqui a iluminação branca, que geralmente muitas pessoas ainda têm em casa a iluminação branca, apesar de ela ser um pouco mais fria, né? E mais utilizada em ambientes comerciais. Então, reparem bem como fica as cores. Agora eu vou colocar num tom mais quente, mais amarelo, que é o que geralmente eu utilizo nos meus projetos, que eu acho mais aconchegante para dentro de casa, para residência. Então o tom ele já altera um pouco de quando você usa uma luz fria. E outro tom bem utilizado é o neutro, que ele é uma mescla da cor mais fria, branca, com a cor mais quente, amarela. Então, aqui também a gente percebe que tem uma diferença. Eu vou colocar de novo na cor branca para vocês verem. Ela fica muito mais fria, né, a cor. E já no tom amarelo, fica mais aconchegante. Então, a gente consegue perceber essa diferença. Então, como eu disse no início do vídeo, as cores elas podem modificar o ambiente, mudar totalmente o estilo dele, renovar. Somente utilizando tinta a gente pode transformar o ambiente. Eu vou mostrar logo para vocês num próximo vídeo a reforma que a gente fez aqui só com tintas nesse ambiente, onde a gente utilizou o cinza urbano e o pinheiro, para vocês verem a diferença que faz somente a tinta. A gente só aplicando ela na parede e já dá de renovar o ambiente, trazer
outra cara, outra dinâmica para ele. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário, que daí eu posso estar preparando mais conteúdo para vocês sobre esse tema, com dicas de cores mais vibrantes, tons pastéis, o que vocês pedirem. Eu organizo para vocês algumas dicas que eu já utilizo nos meus projetos, ou cores que eu ainda não utilizei e pretendo utilizar, para vocês terem bastante informações, bastante dicas para aplicar na casa de vocês. E é isso, me acompanha lá no Instagram, que sempre tem novidades, referências, inspirações para vocês por lá. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!